Determine o volume do sólido representado na figura usando o método dos discos circulares. Bom, essa figura, esse sólido, ele é gerado a partir da revolução da superfície plana que está aí do lado esquerdo. O sólido de revolução é exatamente isso. Ele é gerado por essa rotação, nesse caso uma rotação em torno do eixo X, gera esse sólido que nós temos aí. Então nós vamos calcular o volume desse sólido. Bom, a gente percebe aqui que nós temos aqui a função y igual a x3, é a função x cubo que a gente já conhece, o gráfico dela é mais ou menos assim, né? E nós estamos aqui querendo apenas um pedaço, né? Um pedaço do domínio, que vai de 1 até 2, ok? Pois bem, a gente percebe aqui que a gente pode pegar aqui discos circulares, aqui assim, ó, pequenos discos circulares, bem finos, né? Que tem raio que vai do eixo x até a função, até o gráfico da função, y igual a x3. Tem altura dx, né? É uma altura infinitesimal, dx. Então, a gente pode calcular o volume de cada disquinho desse, fazendo a altura vezes a base, que é dx. A altura, né, que é o raio que vai aqui do eixo x até encontrar a função y igual a x3, vezes o dx aqui. Pois bem, é isso que nós vamos escrever aqui, né? Nós vamos escrever aqui, ó. Nós vamos, então, colocar aqui que o volume é igual à integral definida de 1 até 2 do volume de cada disquinho desse, né? Como é que eu calculo o volume de um disco? É π vezes r quadrado vezes a altura. Não é isso? Só que o que a gente vê aqui nesse caso é que o volume, na verdade, é a integral que vai de 1 até 2 de π vezes f de x ao quadrado vezes dx. Notem que f de x é o raio, né? Tá aqui, ó, quando o x é 2, quando o x é 2, nós temos f de 2. Essa medida é a medida do raio, né? E aqui dx é a altura infinitesimal desse disquinho, né? Muito fininho, que está aqui na base, e que nós vamos ter vários disquinhos desses aqui, ó, né? Um sobre o outro, como se a gente estivesse colocando um disco sobre o outro. Então, o volume é a integral definida de 1 até 2 de π vezes a função x3 ao quadrado, né, vezes dx. X3 é o raio, né? Aqui nós temos vários valores do domínio, ó, o raio vai sempre até a função, tá vendo? São vários disquinhos empilhados um sobre o outro, vezes dx, que é a altura desses disquinhos muito finos, né? Bom, π é constante, sai da integral, então a integral definida de 1 até 2 de x6 dx, então o volume é π vezes, aqui a primitiva de x6 é x7 sobre 7, integrado de 1 até 2. Então, o volume será π vezes 2 à sétima dividido por 7 menos 1 à sétima dividido por 7. Aqui nós estamos usando o limite superior, né, de integração, 2 menos o inferior, que é 1. Isso vai ser o volume igual a π vezes 2 elevado à sétima, é 126 sobre 7, menos 1 sétimo. E, portanto, o volume será 125 π sobre 7 unidades cúbicas. Determine o volume do sólido representado na figura.
Bom, aqui esse sólido é uma esfera gerada a partir da revolução desse semicírculo, né? É um semicírculo porque a gente está vendo aqui ó, que y é igual a raiz quadrada de a quadrado menos x quadrado. E, portanto, a gente sabe que não existe resultado para a raiz quadrada de um número real negativo, né? Então, por isso, os valores de y aqui apenas acima do eixo x, ok? Pois bem, bom, aqui a gente está vendo que o raio desse semicírculo é A, né? Então, aqui a medida de zero do centro aqui, né? O centro O até A é o raio. E que quando o valor de x é A, a gente encontra exatamente essa função, né? A ideia aqui é a mesma, ó. A gente vai fazer pequenos círculos aqui, ó, pequenos círculos, discos circulares aqui. Aqui nós temos cada um desses círculos tem uma medidinha de altura aqui infinitesimal dx. E, portanto, a gente vai calcular a área da base, que são círculos, vezes a altura dx, para então encontrarmos o volume dessa esfera, que tem como origem a rotação desse semicírculo, né? Ele rotaciona aqui em torno do eixo x. Então, como é que a gente calcula o volume? Bom, o volume a gente vai calcular o volume de cada disquinho, né? Com altura aqui infinitesimal dx, então é a área da base vezes a altura. A área da base é um círculo, a base é um círculo, né? Cada disquinho desse tem um círculo na base. Então, nós vamos fazer a integral de menos a até a da área da base, que é πr² vezes a altura, que é dx, ok? A alturinha infinitesimal aqui de cada disquinho, que na verdade aqui é uma lâmina, como se fosse uma lâmina, né? Então, V é igual a integral de menos a até a de π vezes y ao quadrado, né? Essa função ao quadrado. Então, a raiz quadrada de a quadrado menos x quadrado ao quadrado vezes dx. Mas note que π é uma constante, então pode ir para fora da integral. A integral definida de menos a até a. Aqui, ó, o quadrado da raiz quadrada, então a quadrado menos x quadrado vezes dx. Note que aqui eu tenho v igual a π vezes, eu vou separar a integral, ó, de menos a até a de a quadrado dx, menos a integral definida de menos a até a de x quadrado dx. Vamos lá. É isso aqui, né? Bom, então o volume será π vezes, né? Aqui, ó, a primitiva de a quadrado em relação a dx é a quadrado vezes x. E aqui a primitiva de x quadrado em relação a dx é x cubo sobre 3. Mais uma vez, eu já estou omitindo, nesse caso, as duas constantes, né? Mais c menos c, por quê? Quando eu for trocar pelos limites de integração, elas vão se anular. Então, já não estou me preocupando em colocá-las. Mas a primitiva tem essa constante nela, né? Então, é a quadrado x mais c e a outra é x cubo sobre 3 mais c. Bom, e isso aqui, né? No intervalo de integração de menos a até a. Pois bem, vamos agora colocar aqui os limites de integração. Então, eu vou colocar o volume é igual, então, a π vezes, vamos trocar aqui pelos limites de integração, a quadrado vezes a menos a cubo sobre 3, menos a quadrado vezes menos a, menos a cubo sobre 3. Pois bem, então, o volume será π vezes, aqui eu tenho a cubo, menos a cubo sobre 3. E aqui eu tenho menos a cubo, menos a ao cubo é menos a ao cubo, com menos da frente, mais
A ao cubo sobre 3. Bom, vamos dar uma melhorada nisso aqui. Eu vou ter, então, o volume igual a π vezes, vamos aqui, eu tenho 3 vezes A ao cubo, 3A ao cubo, menos A ao cubo, 2A ao cubo sobre 3. E aqui eu tenho mais A ao cubo menos A3 ao cubo. Vamos ver como é que fica isso aqui. V é igual a π vezes, eu tenho aqui 2A ao cubo sobre 3. Aqui, ó, 3 vezes A ao cubo, 3A ao cubo menos A ao cubo, mais 2A ao cubo sobre 3. E, portanto, o volume será 4πA ao cubo sobre 3. Unidades cúbicas, né, ou unidades de volume. Note que esse resultado é muito conhecido, né? Isso daqui é o volume da esfera, onde A é o raio. A é o raio da esfera, é 4/3 de πr3. Portanto, é dessa forma que a gente deduz a maneira como a gente calcula, né, o volume de uma esfera. Esse resultado, como eu disse, já era esperado. Calcule o volume do sólido S gerado pela revolução da região R, pelo eixo Y, pela linha Y igual a 4 e pelo gráfico f de x igual a x² para x maior ou igual que zero em torno do eixo Y, né? Então, é essa superfície aqui, ó, que a gente vai girar em torno do eixo Y, originando esse sólido S. Bom, aqui eu quero fazer um comentário, né? Note o seguinte, como eu vou girar agora em torno do eixo Y, os limites de integração serão tirados do eixo Y. E, portanto, eu vou integrar, a minha integral definida vai de 0 até 4, né? Eu vou colocar aqui, ó, de 0 até 4. Daqui serão retirados os meus limites de integração, né? A região que está compreendida aqui, ó, pelo eixo Y, pela reta Y igual a 4, que está aqui, ó, o eixo Y, e a função f de x igual a x², que eu posso também ler como se fosse y igual a x2. Bom, eu tenho aqui vários disquinhos, né, ó, de raios diferentes, mas note que o raio varia do eixo y até a função x², né? Então, esse é o raio. O raio é a função, é o valor que vai do eixo y até a função. Ele vai variando de acordo com essa função aqui, né? Com a função x². E aqui eu tenho essa alturinha aqui, ó, que é dy, né? Não dx, ó, dy, porque essa alturinha aqui está no eixo y, é uma alturinha no eixo y. Então, o volume será igual à integral que vai de 0 até 4 da área de cada círculo desse, vezes a altura infinitesimal de cada círculo, que nesse caso é dy, né? Bom, como aqui é dy, nós estamos falando aqui do eixo y, então a função y igual a x2 é x igual a raiz quadrada de y. Então, é essa função que eu vou usar aqui no raio, né? Então, eu vou ficar com v igual à integral de 0 até 4 de π vezes a raiz de y ao quadrado dy, né? Π é constante, para fora da integral de 0 até 4, de y dy, porque é a raiz quadrada do quadrado, né? Então, v é igual a π vezes aqui a primitiva de y é y² sobre 2, no intervalo de 0 a 4, né? Note que eu não coloquei a constante c, já expliquei o motivo, e também não vou colocar o limite inferior de integração 0, porque vai dar 0 mesmo, né? Então, v é igual a π vezes 4 ao quadrado sobre 2, então o volume será 4 ao quadrado, 16 sobre 2, 8π unidades cúbicas. Esse é o volume desse sólido que está aí. Determine o volume do sólido S utilizando o método dos anéis circulares. Bom, diferente do que a gente fez no exemplo anterior, aqui nós vamos usar o método dos anéis circulares.
Aqui não são discos, são anéis, porque esses sólidos são perfurados. Eu vou também inverter aqui a análise, ao invés de fazer a análise em relação ao eixo X, eu vou fazer a análise em relação ao eixo Y, porque o sólido é gerado a partir da revolução dessa figura que está à esquerda em relação ao eixo Y. Então, o sólido está girando em relação ao eixo Y. Vou marcar aqui um retângulo em azul. Ó. Eu vou fazer, então, o cálculo usando essa superfície R, que é a superfície desse retângulo, menos a superfície compreendida entre a função x igual a raiz cúbica de y e o eixo y. Então, vamos lá ver como é que fica. Eu vou escrever que o volume é a integral definida de 0 até 8. Notem que eu estou usando agora de 0 até 8 no eixo y, porque a superfície gira em torno do eixo y. Se ela estivesse girando em torno do eixo x, eu usaria os limites de integração no eixo x. Então, aqui eu vou ter π r quadrado menos π r quadrado, isso daqui vezes dy. Vamos entender isso aqui. Ó. Eu tenho um anel aqui, ó, que tem um raio, né? Um raio, ó, que é 2, que é o raio do círculo maior, que está por fora, e tenho o raio de um círculo menor, que está aqui por dentro, que é o raio do furo. Né? Então, como é que eu faço para achar a área desse anel? Eu faço a área do círculo maior menos a área do círculo menor. Para achar o volume, basta eu multiplicar pela altura, que é dy, aqui ó, um pedacinho, aqui, ó, uma altura infinitesimal, dy, de cada anel desse, né? É como se eu estivesse empilhando vários anéis aqui, ó. Vou empilhando vários anéis. É claro que aqui a diferença da superfície maior para a superfície menor vai diminuindo, mas isso está previsto aqui nessa função, né? Quando a gente utiliza aqui o raio, né, indo até a função, ó, isso já está previsto. O aumento do furo à medida que a gente sobe aqui nesse sólido. Então, eu vou ter aqui, ó, V é igual a integral de 0 até 8. Vou colocar π em evidência, vai ficar r quadrado menos r quadrado vezes dy. Aqui o π é constante, vai para fora, então V é igual a π integral de 0 até 8. Aqui eu vou colocar já o raio maior, que é 2 ao quadrado, e, portanto, 4, menos o raio menor, que é a raiz cúbica de y ao quadrado vezes dy. Aqui, ó, o raiozinho, né, o rzinho, é a medida de y até aqui a função. Por isso eu coloquei a função aqui elevada ao quadrado. Muito bem. Eu vou fazer, então, V igual a π. Aqui eu vou separar as integrais, ó, vai ficar de 0 até 8 de 4 dy, menos a integral de 0 até 8. Aqui eu já vou escrever de y elevado a 2/3 vezes dy. Muito bem. A integral da diferença é a diferença das integrais. Né? Então, aqui o volume será π, aqui ó, uma primitiva de 4 dy é 4y mais c. Né? Eu posso colocar aqui a constante mais c. Note que nos exercícios anteriores eu já estou suprimindo essa constante mais c, porque eu sempre vou ter mais c no limite superior e menos c no limite inferior da integração. Então, elas vão desaparecer, né? Mas tem uma constante aqui mais c. Então, é 4y menos, aqui eu vou ter y elevado a 5/3 vezes 3/5. Aqui, bastará eu somar uma unidade aqui, portanto, 3 vezes 1, 3, mais 2, 5/3, e dividir pelo expoente que está aqui, 5/3. Só que dividir por 5/3 é multiplicar por 3/5, correto? Bom, aqui eu não vou usar o limite inferior de integração, porque se eu colocar 0 em y, isso aqui vai dar 0 mesmo. Então, eu vou colocar assim, ó. Isso é igual a π vezes, eu vou colocar 4 vezes 8,
que é o limite superior aqui, ó, o 8, né? Menos 8 elevado a 5 terços vezes 3 quintos. Bom, vamos ver 8 elevado a 5 terços, o que acontece? Ó, 8 elevado a 5 terços é a mesma coisa que a raiz cúbica de 8 elevado à quinta. E isso é igual à raiz cúbica de 2 elevado ao cubo elevado à quinta. E, portanto, isso é igual à raiz cúbica de 2 elevado a 15, que é igual a 2 elevado à quinta. Pois bem, então nós ficamos com π vezes 32 menos 2 elevado à quinta, 32 vezes 3 quintos. Muito bem, isso daqui é igual a 64 π sobre 5 unidades cúbicas. Bom, aqui eu fiz 32 vezes 3, 96, sobre 5. 5 vezes 32 menos 96 dá 64 quintos, vezes π, que está aqui fora, 64 π sobre 5 unidades cúbicas. Determine o volume do sólido S obtido pela revolução da região R em torno da linha x igual a 6, onde R é limitada pelos gráficos y² igual a 4x e x igual a 4. Bom, aqui eu botei o esquema aqui, ó. Nós estamos vendo aqui o anel, né? Aqui nós temos um anel. Aqui, ó, é a reta x igual a 6. Aí ela está aqui, ó, passando no 6, ó, x igual a 6, né? Então, esse sólido não gira em torno do eixo y, apesar desse eixo, o eixo sobre o qual ela vai girar, né? Em torno do qual ela vai girar, é um eixo vertical e, portanto, nós vamos pensar assim no eixo y, tanto que aqui, ó, essa espessurazinha do anel é dy, certo? Nós vamos usar também os limites de integração tirados do eixo y exatamente por isso. Nós temos aqui, ó, de menos 4, que é esse valor, até 4 aqui, ó, que é esse valor, tá certo? Vamos lá. Bom, nós temos aqui esse pontinho aqui, ó, que é y² sobre 4, né? Isso porque se eu colocar o valor de y aqui, ó, no lugar de x nessa função, o que vai me retornar? Y² é igual a 4y e, portanto, o valor de y me retorna y² sobre 4. Então, esse ponto aqui é o y² sobre 4. Como a medida do eixo y até a reta x igual a 6 tem 6 unidades, esse pedacinho aqui até aqui tem 6 unidades menos essa medida aqui, né? Essa medidazinha aqui que é exatamente y² sobre 4. E, portanto, esse é o raio maior, né? Que vai daqui até o centro, ó, da extremidade até o centro do anel. Depois bastará fazer a subtração desse outro círculo, né? Que é o furo do anel, que tem aqui, ó, raio igual a 2. Então, vamos lá, né? O volume, então, será igual à integral definida, que vai de menos 4 até 4 dv, né? Eu vou colocar dv aqui porque é elemento de volume. Isso é igual à integral que vai de menos 4 até 4. O que é dv, né? dv é a área do círculo maior, que vai ser πr² menos a área do círculo menor, que é πr², isso tudo dy, que aqui, ó, a alturazinha infinitesimal desse anel é dy, né? Então, eu posso reescrever assim, ó, v igual à integral de menos 4 até 4 de π vezes, eu vou colocar o π em evidência, né? R² ao quadrado, ó, R² é isso, né? Então, 6 menos y² sobre 4 ao quadrado, menos r² que é 2, ó, 2 ao quadrado, 4 dy. Então, v é igual a π, tirei o π aqui da integração, de menos 4, a integral de menos 4 até 4. Aqui nós vamos ter 36 menos
3y mais y² sobre 16. Aqui eu fiz, ó, 2 vezes 6, 12 sobre 4, 3, ok? Então, isso daqui menos 4 dy. Então, o volume vai ser π vezes a integral definida de menos 4 até 4 de 32 menos 3y mais y² sobre 16 dy. Bom, isso daqui é bem tranquilo achar essas primitivas, né? Vamos ver como é que vai dar essas primitivas aqui, ó. Eu vou fazer aqui em cima, ó, v igual a π vezes, vamos lá, as primitivas aqui agora, ó. Eu tenho a primitiva de 32 em relação a y é 32y, né? 32y mais c, mas eu não vou colocar, já falei aqui os motivos, né? Muito bem, menos 3, aqui eu tenho y² sobre 2, y² sobre 2, mais aqui eu tenho y² sobre 5, né? y² sobre 5, mas como eu tenho uma divisão por 16, isso aqui é sobre 80. Isso no intervalo de integração de menos 4 até 4. Então, aqui nós vamos ter, ó, o volume igual a π vezes, vamos lá, 32 vezes 4, menos 3 vezes 4² sobre 2, mais 4² sobre 80. Isso aqui menos, de novo, né? 32 vezes menos 4, menos 3 vezes menos 4² sobre 2, mais menos 4² sobre 80. Bom, esse primeiro parêntese aqui eu fiz, claro, né? Porque senão não ia caber aqui, ó. Vai dar 384 quintos. E aqui eu vou ter menos 384 quintos, ou seja, 768 π sobre 5 unidades cúbicas. Esse é o volume desse sólido que está aí, tudo bem? Só fazer as continhas aqui que vocês vão chegar a esses valores que a gente colocou aqui.